Noite! Quinta-feira, dia oficial da nossa live. Não é terapia, mas poderia ser. Hoje estamos com uma skin diferente por aqui. Olha aqui. Uma nova âncora. Hoje eu estou cheia de âncoras. Me chamo Dori da Lastra. Sou psicóloga. E junto com a Virgínia, nós criamos a Não é terapia, mas poderia ser. Hoje é um dia muito importante porque hoje nós temos uma convidada especial. Mas eu estava falando das minhas âncoras. Hoje eu estou com esse boné aqui. Respeite o corpo, respeite a mente. E tem minha camiseta que eu sou o futuro dos meus ancestrais. Tá? Então, hoje eu realmente tô cheia de âncoras aqui. Tatiana Pulga já tá aqui. Virgínia também. Muito bem. Vamos lá, menina. Hoje, sejam bem-vindas. Virgínia! Hello, boa noite, amei, ó. Gostei, eu quero um também. Amei a camiseta Oi, também. oi, oi, oi. Hoje eu tô Oi, cheia de oi, âncoras boa aqui, noite. olha. Olha, tá Ok, muito legal, muito mesmo, gostei mesmo. show É de isso bola. aí, meninas. Hoje é cheia de âncoras justamente pra gente poder trazer o peso da nossa live, né? E live, hein? Oi, Tati, boa Oi, noite. boa noite para todos. Vamos respirar fundo. Vamos respirar, senão a gente pira. É isso aí. Literalmente. Deixa eu tô mandando os aviãozinhos aqui, que Vamos pessoas mandar. pediram para lembrar elas. E que fazem, minha amiga? Quem tá hoje na nossa live, a gente também vai pedir para que essa pessoa encaminhe aviãozinho para muito mais pessoas poderem estar aqui conosco. Hoje é um dia muito especial, realmente. Nós vamos falar sobre uma fase, né? E eu e a Tati conversando, a gente chegou à conclusão que é uma fase que acaba sendo muito mal vista, às vezes, pelas pessoas, que é a menopausa, né? É porque por muito tempo foi um tabu, né? Ainda existe um Exatamente. Você certo sabia que tabu me com incomoda relação, né? falar um pouco disso? Eu Pois carrego é. ainda um pouco disso, assim, né? Minha mãe já é um pouco mais velha, ela não falava, assim, só falava, tô na menopausa, né? A gente não via muito falar disso. É. Mas Hoje é em dia tá porque muito mais eu, aberto, né? eu acho porque era um tabu que se dizia como se a mulher, a partir do momento que ela entrou na menopausa, ela não servisse para mais nada. É. Né? Então, e isso Acabou ficou sua muito vida. enraizado nas pessoas, né? Tipo assim, então a mulher agora acabou, ela não tem mais serventia, né? Vamos falar assim, né? Sim. Então, Porque se a gente olhar para o corpo, é justamente, e é por isso que muitas mulheres acabam passando pela menopausa com um período de muita tristeza, né? Tem fatores. Logicamente que a história geral é assim: os nossos ovários eles param de funcionar, né? E Param de todos os, produzir, né? e todos Progesterona, os, estrogênio. exatamente, e todos os sintomas que a gente sente é basicamente em decorrência da falta, da diminuição do estrogênio e da progesterona. Só É. que aí isso influencia emocionalmente, né? Os próprios calorões, que são os sintomas que as pessoas mais falam, que parece assim, o que pode falar é o calorão. Só que assim, o calorão é um sintoma. Tem Sim. um monte de outros. Tem insônia, Só que né? o calorão, ele acontece porque, como diminui o estrogênio, o hipotálamo, ele fica perdidinho. É. E o hipotálamo é aquele negocinho, é uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo termostato. Então, ele não funciona direito e aí dá aquele, né?
entende frio por Na calor. verdade, desregula tudo, né? Daí ele fica Exatamente. perdido, daí serotonina já não serve mais pra nada, porque ele não sabe o que tá acontecendo, você começa a ficar de mau humor, daí você não dorme à noite, daí vira uma cadeia horrível. Sim, e aí outro dia fica mais irritado, com mais esquecimento. Então, assim, é uma cadeia de coisas, mas justamente começa por conta do mau Não funcionamento ali, né? brincamos. Ah, Titi, Ah, Tintim. Já começamos a falar, não brincamos. Nossa, pois mas hoje é, com você água tá hoje. toda. E aí o que acontece é justamente isso, né? Vai desencadeando um monte de sintoma, e aí alguns parece que não podem ser falados. Então a gente fala basicamente do que é mais fácil de se falar, só que a gente esquece de um monte de outras coisas. E aí a questão que eu vejo muito assim acontecer, que é principalmente relacionada à sexualidade e à libido, né? Não é só isso. Tem um outro fator. Porque quando a mulher tá nessa fase, ela já tá meio sem paciência, aí ela não vai mais querer algumas coisas. Ela não Mas vai aí, querer mais. aí entra no quesito de que a gente, muitos não levam em conta, é que na realidade o sexo em si começa no cérebro, né? Então, Exatamente. não, então, se não tiver estímulos desde cedo, não tem como fogão a lenha e aquecendo para chegar de noite funcionar, entendeu? Exato. Então, E aí, por isso que muitas pessoas acham que só vai lá, vai pegar uma pomadinha de testosterona. Não vai resolver. Tu vai querer matar o teu marido com a pomada. Vai enfiar a pomada nele, né? Tu quer enfiar a pomada nele. Tu quer dar e não faz nada. Tu não quer, né? Porque É. justamente assim, ele te irritou, ou ele, né? Ou situações acabaram fazendo você ficar extremamente irritada, chateada. E aí, tipo assim, já tá tudo na É caca. de uma descompensação que daí já entra no âmbito social. Ó, a Bia, Tarde entrou aqui, né? a Bia tá falando, começa na convivência. É verdade, é plantar para colher. Exatamente, né? E aí a gente acha que resolve com testosterona. Gente, eu fico enlouquecida. Porque realmente a testosterona, ela vai te ajudar ali. Para muitas pessoas dá muito certo, para outras não. Porque aí ela tem uma libido bem diferenciada, né? Porque tá usando um hormônio, mas Porque, na verdade, a pessoa quer tratar só a libido. na verdade ela quer tratar o que não dá para falar claramente aqui. Porque pode passar em horários para outras pessoas. essa parte é melhor a gente não falar mesmo. Então, né, Tati? Porque a história, gente, não é só. É muito mais que isso. Sim. Né? Então, assim, a testosterona em si, ela vai fazer a vontade. E como? Muita vontade. E são vários ciclos, né? Às vezes a pessoa não entende. Por exemplo, um dos fatores, né, que eu acho que é muito nítido. A gente começa a ver que o nosso cérebro pede N informação, ainda está criando, tem ideias, quer isso, quer isso, quer aquilo, quer fazer um monte de coisa, quer cuidar da casa, dos filhos, não sei o quê, mas o corpo já não acompanha mais. Ele não está no mesmo ritmo. Então, e aí entra naquela briga interna, né? E agora, como é que eu vou fazer? Então, a menopausa nos convida a desacelerar, né? Então, é como se a gente tivesse uma Ferrari na mente e um Fusca sem combustível na garagem. Não dá certo, cara. Não tem condição um negócio desse. Então, eu tenho Agora que... as analogias da Tati. Semana passada foi do cavalo. A gente tem que encontrar um equilíbrio, uma forma de atuar dentro disso tudo, nesse novo conhecer do corpo, que a gente consiga se tornar um Toyota abastecido, cara. Não tem como ser um 880. Entendeu? Daí que tem que entrar também a compreensão de quem mora com a gente, né?
de quem Sim, convive com a gente, do nosso parceiro. E não é dos só nosso nossos parceiro, filhos, de nossos quem filhos. trabalha com a gente, de quem vive com a gente, quem convive com a gente, porque realmente é hormônio e o hormônio, ainda mais na mulher. A mulher foi feita para reproduzir. Então, mas daí nessa fase da menopausa ela deixa de reproduzir, literalmente, porque os Deixa de ovários reproduzir. Daí o nosso acaba a cérebro nossa pensa, não presta reserva, mais né? para nada. Isso daí. É, E se a mas gente olhar lá para trás, era a fase que a mulher morria mesmo. Porque a sim, expectativa de né? vida era 45 anos. É, Hoje não, a expectativa está lá em cima. é. E um detalhe que eu acho que é o componente que isso eu vejo dentro do consultório, de quando essa mulher começa a sentir esses sintomas, e aí começa, parece que assim, lidar com essas perdas, perceber que ela pensa como se fosse uma Ferrari, mas ela é o Fusquinha, faz ela ficar extremamente triste. Faz ela ficar assim, numa postura de não ver mais nada de bom, E sabe? É o que porque começa a ver acontece o que está muitas acontecendo, vezes, né? não, e o que acontece muitas vezes é que a gente é casado, né? E o marido tá naquela fase que é um Fusca e pensa que é uma Ferrari também. Aí não dá. Olha, a Bia tá falando que ela adorou a menopausa. Ei, Bia, se eu te falar, eu assim, não achei ruim, tá? Eu só ainda não me adaptei bem. Medicada, né, Doriane? Até onde eu sei, medicada É, você achou ruim, né? Medicada, eu tô ótima. Sem a medicação, eu quero matar as pessoas. a gente aprende a renegociar as expectativas que a gente tem com nós mesmos, né? E a gente começa a criar situações. Por exemplo, eu no trabalho criei um processo de trabalho para que eu não esqueça as coisas. Porque, gente, você vai ali na cozinha, se alguma coisa aconteceu no percurso até eu chegar na cozinha, eu já esqueci o que eu fui fazer na cozinha. Então, você tem que criar metodologias, aplicativo para lembrar de tomar remédio, não sei o quê, não sei o quê, porque senão você começa a se cobrar. Só que, assim, é um período também que a gente descobre que a gente deve se cobrar menos, criar menos perfeição, desistir desse negócio de achar que a gente tem que ser perfeito. A gente não tem que ser perfeito. E a gente Você acha também que você amadureceu mais com a menopausa, Tati, ou não? muito mais. Você aprende a se autoconhecer mais, né? Eu acho que é um momento de você voltar. Assim como falo que a adolescência, lá da nossa adolescência mesmo, a gente tinha que passar a entender o nosso corpo, porque daí sim, os hormônios estavam subindo e a gente queria se entender e tudo mais, e tinha os efeitos colaterais das acnes e etc. E de humor e tudo mais. Agora a gente está na mesma situação da adolescência, da terceira idade, que é para ir para a vida da velhice, né? Vamos falar assim. Então, só que entender o nosso novo corpo, que agora a gente tem um novo corpo de novo, só que com uma baixa hormonal. Em vez de estar alta, agora é uma baixa. Aí é um monte de outros sintomas. Que não A tem Bia tá nada. falando. A Bia falou que ela não toma nada ainda. Que bênção. E aí tem um detalhe que eu conheço um pouquinho a Bia. A Bia ela tem um conhecimento sobre o corpo dela, sobre as sensações, assim. Sim. Ela é muito grande. E é o que a Tati está falando. Quando a gente vai se permitindo ver essa nova fase, né? Mas para isso realmente tem que ter uma abertura muito grande. E essa consciência ela não está aí para todos. Eu vejo que hoje, inclusive, eu atendi uma paciente, só que ela não está entrando em menopausa, só que ela passou por ela tirou o útero, uma mulher de 30 anos. E antes de tirar o útero, ela tentou manter o útero provocando a menopausa. Nossa. Então, assim, imagina como essa mulher ficou, né? Então, ela tá numa fase agora, assim, de luto real. É um Porque ela luto. É um luto luto. real. E aí, assim, faz 3 meses que ela fez a cirurgia, daí tá voltando aos pouquinhos, malhar, tal. Ela era esportista. Então, assim, não consegue mais pegar mesmo peso, não consegue lutar mais como antes. Então, A assim, gente entra na fadiga muscular gigantesca, né? Uma fadiga.
justo. Então, o que eu trabalhei com ela hoje é muito o que eu fiquei pensando depois. Falei assim, isso faz sentido com a menopausa. A gente já passou por várias fases que a gente também não sabia como era, que é o que a Tati acabou de falar. A gente não sabia como era a adolescência, o que vinha depois. Quando a gente engravidou, a gente tinha ouvido coisas, mas a gente não sabia como era de verdade. Quando a gente casou, a gente não sabia como era de verdade. Quando a gente começou a trabalhar, se formou, a gente não sabia. Só que aí tinha um pique muito maior de encarar aquilo, porque aparentemente era tudo ganho. Agora, não. Agora é perda. E aí que é o negócio que pega para todo mundo. Porque a gente não lida bem com saber que vai, com esse olhar que vai perder. Agora, se a gente começa a olhar, ok, eu ganhei muita coisa até aqui. E o que eu estou ganhando com isso também, com essa nova fase? Só que a gente não olha para isso, a gente só olha tudo caindo, tudo flácido. Enfim, a gente só olha para O cabelo, você vai lá e passa a tinta, ele muda de cor sozinho, entendeu? Tem vida própria. Tem vida própria. o Porque cabelo. aconteceu muita questão emocional, né? Quando eu tirei o ovário, que nem eu falei pra Tati hoje, que foi então metade da minha menopausa, que eu entrei, né? Só meia menopausa. Que o médico falou que talvez ia ter que tirar o outro, né? Sim, por mais que eu não quero mais ter filhos, eu optei por isso, eu senti. Eu falei, poxa, então pra que eu sirvo? Né? Por mais que eu não quero mais ter filhos, mas eu vou tirar tudo, assim, não vou mais poder ter filhos, mesmo não querendo ter. Então, acho que mexe muito com o emocional, porque desde pequeno, pelo menos lá em casa, quando crescer vai ter neném. Brincava de boneca, brincava de filho. E você tira isso da mulher. Uhum. E a gente começa, se a gente entrar nessa vibe muito para esse lado, a gente começa a achar que, Sim. inclusive, a gente não serve mais para a parte sexual. E não tem nada a ver uma coisa com a Nada outra. a Não. ver. E Exato. tem muita As gente que pessoas acha ainda confundem isso. muito isso. Daí Mas ela é começa a questão se hormonal anular. mesmo. Serotonina lá embaixo, o cérebro não entende. Mas o que é bom é que o cérebro consegue se adaptar a isso. Na verdade, é Exatamente. a fase até acontecer a adaptação dessa nova fase. Não, eu acho que é uma preparação para a gente começar a entrar na terceira idade, literalmente, que também vai. Agora, daqui para frente, vai começando as diminuições cada vez mais. Então, a gente tem que, para não ser abrupta, então vai aos poucos, você vai se adequando. A coisa é tão perfeita, né? Eu falo, Deus criou o corpo humano de uma forma tão perfeita, né? A máquina humana, que tudo vai acontecendo de forma que a gente tenha condição de se equilibrar, Sim, de buscar exatamente. suporte, Exatamente. né? Sabe exatamente a hora de começar e a hora de parar. É. E a Claro, Bia. raras exceções, tem salvas exceções, É, menopausa precoce, mas isso daí já é é outro outra caminho. coisa, né? A Bia falou bem o que a gente falou aqui, ó. Muitos desbloqueios emocionais, meditação e bons hábitos, né? Ela só vê os Ajuda ganhos. muito. Alimentação, atividade física, é lutar com o corpo, porque senão a gente não vai fazer nada. E assim, a pessoa também não pode entrar, assim, pelo menos comigo, né? Vamos dizer assim, não se deve comer tal tipo de alimento porque é inflamatório, porque nós estamos com o nosso organismo inflamado numa menopausa. Aí Uhum. eu falei assim, só que eu tenho que analisar friamente. Se eu não comer aquilo ali naquele momento, vai me causar mais estresse, então ele é mais maléfico do que benéfico para mim naquele momento. É um Porque autoconhecimento, né? o estresse aumenta daí um nível muito mais de cortisol e a menopausa vem baixando. Então, Sim. a gente tem que ter equilíbrio. A mesma coisa é fazer uma atividade física que eu não gosto, porque aquela é a melhor para mim. Só que se eu não gosto, vai virar cobrança, vai virar estresse, vai virar. E daí só vai piorar. E eu penso Exatamente. Para quem não viu nossa live semana passada, a Tati contou um pouquinho da história dela, né? De perdas e ganhos e como ela encara a vida, tá muito legal. E você acha que o que aconteceu com você, Tati, deu uma acelerada ou você acha que não? Aconteceu no que já era o horário? Porque eu vocês entrei, eu são entrei novas, na, você e a eu, Dori são ainda novas, né? Eu lembro que minha mãe entrou na menopausa depois dos 50. eu entrei na menopausa precoce, eles consideram como menopausa precoce, desencadeada por nível de estresse muito alto.
Eu Então, também. automaticamente. Não, então a gente não tinha opção, né? E naquele momento até confundia, porque você nem achava que você estava entrando na menopausa, porque era tanto estresse, tanta loucura, que daí você achava que tudo estava normal. Não, eu acho que eu estou muito irritada porque eu devo estar muito estressada. E já era a menopausa dando sinais. Então, só que assim, até você descobrir por A mais B como que era, né? E aí, aos poucos, eu fui ver que tem mais de 60 sintomas catalogados. Eu acho que já até desistiram de catalogar, porque, Se sinceramente, era uma mulher na menopausa catalogando, desistiu. porque se era, já desistiu faz horas. Porque, E eu acho que a Tati teve os 60, ou um pouquinho mais. Ela ó, já desistiu, ela eu quebrou o tenho computador. sensibilidade à luz. Eu não posso dormir nem com a luz da televisão, nem do ar-condicionado, nada ligado. Tem que estar tudo desligado, porque eu Ih, não amor, tá não ouvindo, é? Corta tua Então, menopausa. são sensibilidade à luz. O que mais, uma das coisas que me incomodou muito, que todo mundo fala do fogacho, né? Mas as pessoas confundem. O tal do fogacho eu não tive. Mas é calor na face, no pescoço, né? Daí dá um suador e tal. Eu tive aquele suor noturno, que só acontece na madrugada. Parece que você correu uma maratona debaixo do cobertor. Menina, você se ensopa inteira. Daqui a pouco você vai lá, você tá com frio. As É, primeiras vezes que eu tive, eu achei que eu tava com virose. Falei, gente, peguei uma virose, certeza. Aí depois foi ver, não ia, na menopausa, então, porque tava bem. Falei, não é umas coisas meio normais, assim, não é tontura. Deita, roda tudo. Parecia que eu tinha tomado um fogo. Não tinha bebê, não tinha nada. Fui no médico, fiz exame, labirintite, tá tudo no normal, não sei o que do normal. É emocional. Eu falei, prazer, já sei o que que é, então, né? Porque não tem mais o que fazer. Então, vamos lidar com cada hora uma situação, né? E aí vão tocando o barco, né? De Sim. forma que não vira uma coisa estressante, uma coisa, né, mais. e a Até. memória, como você falou, então, assim, a memória daquele jeito, esquecida, essa sensação de névoa, de sempre parecer que tem um monte de coisas ao mesmo tempo ali. Eu acho muito engraçado que quando eu tô na fase sem, né, agora voltei à medicação, tá tudo perfeito. Mas quando eu tava sem, era assim, tipo, de eu estar escrevendo algo, eu lembrar. Se eu não pegava no rabo daquilo para escrever, eu esquecia e só ia lembrar daqui a pouco, assim, tipo. E eu tava com Isso irrita, né? Mas aí a gente começa a criar gatilhos para não se sabotar nesse quesito. Por exemplo, se também acontece isso comigo. Eu vou escrever. Se me vem um pensamento, eu escrevo, nem que for do ladinho, depois eu tenho que passar tudo ali, porque virou um rabisqueiro lascado, porque aquilo foi vindo. Se eu não for anotando os tópicos, os pontos, eu já me perdi toda. Uhum. Aquilo já esqueci, aí daqui 3 horas eu lembro. Aí, Exatamente. É bem isso, assim, tanto que eu tinha um costume muito tempo atrás de deixar sempre um caderninho do lado da cama. E por muito tempo eu deixei de ter isso. Depois, uns 3 anos para cá, eu comecei de novo a ter, porque às vezes durante a insônia eu lembro de coisas que no outro dia, nem por decreto, eu lembro. Então, isso para mim assim foi uma das coisas que mais me incomodou, porque Sim. justamente para mim a memória é algo que eu sempre tive muito boa. É, esquecer nomes de pessoas, que era uma coisa que para mim nunca foi problema eu esquecer. É, ter- estar num raciocínio e perder completamente o fio da meada. às vezes eu esqueço até o que eu estava falando. Alguém me deu, não tô falando mesmo? Vou E aí, voltar. assim, realmente assim, eu demorei um pouco para começar a fazer o uso de medicação, porque justamente a minha médica, que sempre me acompanhou, ela era um pouco contra isso, e também porque ela falava, você é muito nova.
Então, eu entrei com esses sintomas, hoje eu tenho 48, mas eu comecei a sentir isso antes dos 45, com 43, Muito nova. 44, começou. Então, assim, realmente era muito nova. Assim, já vim de uma vez vários sintomas. Então, só que eu vi que aquilo ali realmente não estava no normal, era algo que fazia diferença para mim. E aí fui investigar, porque a minha mãe começou com 50 anos, não fazia o menor sentido, porque, tipo, né, realmente, e aí a gente acabou chegando à conclusão que era devido ao estresse também. E aí para mim, assim, é até difícil de admitir, porque eu falo assim, gente, como assim? A Mas gente não tem ideia do tanto que o estresse pode ocasionar de doenças, além de acelerar algumas coisas, mas de doenças, né? As pessoas não têm É uma descompensação muito grande, né? sim, essa, O essa estresse é dimensão. As uma. pessoas estão focando muito só em alimentação, atividade física, mas às vezes também o excesso de atividade física causa estresse. Então, assim, é tudo muito equilíbrio, né? É e difícil uma achar coisa esse equilíbrio. que você falou, Tati, é a mais pura verdade. Eu acho que nesse ponto a gente tem que realmente tomar posse dos 40 e poucos anos que a gente tem e falar: eu vou buscar um médico, que a gente tem que reforçar que tem que buscar um acompanhamento médico, mas assim, não ir de cara fazendo o que eles mandam fazer. Eu acho que a gente tem que, de repente, consultar mais de um. A gente tem que ver as atividades físicas, de repente, que a gente vai começar a fazer. É, assim, isso eu falo Nos com, entender nosso emocional, e eu saber falo o que é bom pra com gente. propriedade de psicóloga. Não vai pegar e começar a querer fazer corrida, sabe? Não pega um negócio assim muito extremo. Até porque nesse período que a gente tá, eu também, um dos sintomas que eu tenho, eu falo que eu me sinto uma bolacha creme cracker, né? Vamos falar assim, porque tem hora que você vira, faz crack, daqui a pouco vira crack. Daí você vai ver, é como se estivesse faltando nas articulações como se diz, Um Lubrificação. uma olhinho. lubrificação, vai perdendo, né? Então, tipo assim, se eu for pegar, apareceu N fatores, o joelho que reclamou, não sei o que, do pé, dores que eu nem sabia que eu tinha, né? Problemas que eu poderia ter na coluna, isso e aquilo. Então, assim, aí o médico vai lá falar, o que você tem que fazer com estresse é corrida. Se eu fosse correr, eu estrupiava meu joelho, terminava da coluna. Então, assim, a gente tem que avaliar, É o principalmente se avaliar, autoconhecimento. Só a gente se conhece, não Sim, adianta. e só aí a gente se conhece. e o legal é assim, atividade, você tem que se movimentar e fazer coisas que te deixem feliz. Então, às vezes, porque você tem que produzir o quê? O estrogênio, ele não existe mais, ele diminuiu. Então, você tem que produzir coisas que ajudem a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, que diminua a inflamação, já que o estrogênio não está mais ali para diminuir dores nas articulações. E isso acontece o quê? Olha só, meditação. Até a Bia está falando aqui. Meditação ajuda. É importantíssimo. Amizades, amigos, amigas, sabe? Sentar para tomar um café e dar risada. Até consigo mesmo, de você ter um Até com momento você com mesmo. você, Ter um entendeu? bichinho, ter um cachorrinho, ter, sabe assim, coisas que façam você rir, que Coisa você que ficar você feliz. gosta de fazer, assistir um filme que você gosta. É igual você Ler um falou, Exatamente. essa livro. questão de médico a gente tem que buscar, porque eu falo que em qualquer fase da vida, mas eu acho que hoje as coisas estão muito assim, não estão tratando o indivíduo individualizado, né? A gente tem que tratar cada um individualizado. Eu fiz reposição hormonal com chip, né? Coloquei medicamento. A primeira vez, lá com 45, foi tudo bem. Fiquei 3 anos indo bem e tal. Aí teve que fazer reposição. Na reposição, eu passei muito mal. Tenho todos os efeitos rebotes possíveis veio da medicação, entendeu? Eu tive como se meu organismo rejeitasse aquilo. Tira isso de mim, põe para fora, tudo que você pudesse imaginar. Então não adianta, não é a mesma coisa. Cada organismo vai agir de um jeito, vai depender do momento que você está vivendo, vai depender de N fatores. N Então, fatores, é.
Não A adianta Bia, falar assim, ó, que às vezes o que é bom para mim não é bom para você, não é bom, as é, pessoas acham que é só pegar lá, fazer um Ctrl+C, não Ctrl+V, é. todo mundo toma igual. Não é igual. Até porque você tem vivências diferentes. Ó, a Bia falou fazer dança do ventre. Eu quero só ler as... A Bia falou que a memória dela não mudou nada porque sempre foi ruim. E a Micheline está dizendo que ela acha que ela pode estar na menopausa, então, porque ela esquece de tudo. A Michelina é esquecida. E a Lau também, ela falou que o esquecimento é a pior parte. Sim, realmente é uma das coisas que, assim, eu acho que de todos, para mim, foi A o foi o Micheline me pior. falou esses tempos. Falou, eu tô anotando tudo na agenda, mas eu esqueço de olhar na agenda. Não, É, é porque a gente, assim, eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu me cobro muito. Então, se alguém chegar para mim e me cobrar, eu já me autocobro. Alguém me cobrar, é como se, no começo eu me punia. Nossa Senhora, como que eu pude esquecer uma coisa dessa tão simples, não sei o quê, deixei de fazer um serviço disso, daquilo, ou esqueci de mandar na mochila das crianças isso. Então, eu me cobrava. Hoje eu já não me cobro mais. Aconteceu, fazer o quê? Já foi, já era, bola pra frente. Quer que Porque eu faça o quê, né, minha filha? fazer o quê? Já Então, pega e já dá na cara da pessoa. a gente começa a aceitar e a mudar, inclusive, o que a gente quer para a vida, né? Os nossos objetivos, os nossos propósitos. Antes, eu tinha muito aquele negócio, eu quero conquistar isso, eu preciso garantir minha aposentadoria nisso, eu preciso ter bens, eu quero. Nada, eu não quero construir nada disso. Eu quero viajar, curtir minha vida, passear, conhecer lugares, conhecer pessoas. Não quero saber de. Meu trabalho é para o meu sustento, para me dar as coisas que eu quero, para que me dê prazer. Não quero cobrança. Você tem que fazer. Vai lá, vai fazer uma aula disso. É obrigatório? Toda semana eu tenho que estar lá, tal dia, tal hora, tal hora. Já não quero, gente. Você vai me cobrar que eu tenho que estar tal dia, tal hora, naquele lugar, toda hora. Não quero mais isso. Acho que eu ia e te essa perguntar se você achou que você ficou com mais medo depois que entrou na menopausa. Não. Esse que é o problema, a gente perde um pouco essa questão do medo, a gente perde inclusive a língua, a gente fala na lata tudo que vem na cabeça. é, Meu Deus. A gente perde o filtro, porque a gente já não tem medo de julgamentos, não tem medo que alguém vai falar, mas ela é isso, mas olha só o que está acontecendo com ela, olha a perna dela, isso. Você não tem nada disso, você é você e pronto. tipo, não tem mais nada a perder. Minha filha, tô vivendo, tô ótima, maravilhosa do jeito que eu tô. Aceita quem quiser. Quem não quiser, tô muito bem. A gente começa a ver, inclusive, a solidão, a solitude melhor. A gente não tem problema. Se ninguém quiser falar comigo hoje, eu ficar o dia inteiro sozinha falando comigo mesmo, tá tudo certo. Eu faço reunião comigo mesmo. Porque assim, uma das coisas que acontece, eu acho que um pouco relacionado a essa névoa mental, a esses sintomas de você meio que ficar irritada, dependendo de onde você tá, ou então você ir para um lugar e você sentir, parece que tá colando em você, ou dá uma sensação de palpitação, dependendo também, não sei se você teve palpitação. Então, às vezes você até prefere não estar junto num lugar muito barulhento. É como se fosse uma crise de ansiedade. Você precisa até sentar e ficar quietinha, sem nenhum barulho. Você fica quietinha, como se você tivesse que voltar pro eixo, assim. Aquele seu coração fica. Aí você para assim, dá umas respiradas, né? Aí E vamos. aí você ir para um lugar que tem muita gente, de repente, tu não vai ter paciência. Tu vai falar É assim, tipo não. uma TPM, será? Sim, Só que uma constante? TPM 24 horas, todos os dias, o mês todo. Aí você vai. Eu tava esperando ela falar isso, por isso que eu não quis nem responder. Essa resposta tem que ser com a Tati. Na verdade, o que parece a TPM é a irritabilidade, se a pessoa tem esse sintoma. Não, porque eu sei quando eu tô na TPM, quando você falou agora, quando eu vou no mercado e tem gente na minha frente andando. Eu quero dar rasteiro em todo mundo, porque eu não tenho paciência. Daí falar, não, tô na TPM, respira, não vou bater em ninguém, deixa a pessoa no tempo dela. E quando eu Então, aí encontro a você. pessoa mais de uma vez, o mesmo coisa assim, tô no corredor, encontro uma pessoa, vou pro outro, encontro a pessoa, nossa, eu quero matar a pessoa. Ah, não, eu vou pra casa que eu tô Ei, com mas TPM. Se eu Virgínia, ficar assim na menopausa, eu tô ferrada.
Virgínia, mas se você entrou no mercado na mesma hora que aquela pessoa, e se é uma pessoa que tem uma tendência a fazer o mesmo caminho que você vai encontrar ela em vários corretores. O problema é eu estar em TPM, entendeu? Eu posso até encontrar num dia normal. Até converso com ela, falo sobre tipo de macarrão. Mas em TPM, eu quero passar com o carrinho em cima dela. Você não tem noção. Eu imagino a cena, eu atropelando a pessoa. Então, aí o que que acontece? Nesse período da menopausa, a gente está sem essa paciência, igual você estava na TPM. Só que você aprende a lidar com isso, porque senão você vai sair dando porrada em todo mundo, brigando com todo mundo. Você vai, ou você tem que se trancar dentro de casa, porque não tem como. Virgínia, a melhor noção para você ter de como é assim, a nossa lembrança das nossas tias, das nossas avós, porque essas mulheres foram guerreiras e não usaram nenhuma medicação. O máximo era algum chá. Chá, algum escaldapé, alguma coisa, vou colocar debaixo do travesseiro. Porque assim, gente, eu lembro que era uma pessoa sem paciência. Era aquela tia que falava, e sabe assim, festa de Natal, e aí ela vinha com a teoria dela e todo mundo ficava calado, porque assim, ela acabava com o humor de todo mundo. Não, e ficava em frente do ventilador, assim, se abanando com o vestido, né? Sim, chegou uma fase que tinha que ter ventilador dentro dos ambientes, porque as tias estavam tudo com calor. Então, assim, eu lembro muito bem, e aí essas horas eu dou graças a Deus, porque não tá desse jeito ainda. Tá. A minha mãe, ela teve muita enxaqueca. Ela fala que ela não teve menopausa, mas se você for buscar o histórico de coisas que eu lembro que ela fazia, ela não tinha ideia de que era menopausa. Sim. Ela tinha enxaquecas, ela tinha irritabilidade. Do nada a gente estava brigando, aconteceu alguma coisa entre eu e meus irmãos, ela levantava virada no girar, já vinha com os braços descendo em todo mundo. Então já era uma irritabilidade que ela não tinha controle, ela nem lembra que ela fazia isso. E aí tem mulheres também que relatam que o intestino também para de funcionar na menopausa. Então, tu imagina. Olha, ainda bem que ela entrou com 25 anos na menopausa aí, Carla. A Carla. Então, eu não ia. Quando a Carla entrou, eu pensei muito nela. Claro que eu não ia falar da vida pessoal dela aqui. Mas a Carla, ela entrou com 25 anos e assim, ela foi uma heroína. Porque o que ela passou, o médico não entendia, eu falando da vida dela. O médico não entendia o que ela estava passando, né, 25 anos. O médico não entendia ela. E hoje eu acho que ela tá fazendo reposição hormonal, mas assim, o que ela passou, com 25 anos, passar todos os sintomas numa menopausa. Sim. Mas a Carla sempre fez atividade física. Pelo pouco que eu conheço ela. Então, assim, também a atividade física não é capricho nesse caso. A gente precisa ter uma atividade física. Porque é tudo isso, a atividade física, o círculo de amizades, a alimentação e o sono, essas 4 coisas, elas são essenciais para a gente se manter Agora bem. que ela começou a fazer a reposição hormonal, que eu acho que ela tá se sentindo melhor, tá mais disposta, a libido deve ter melhorado, mas assim, diz que acabou com tudo, entendeu? E eu tô acabando com ela aqui na live, né? Ela tá escrevendo isso que você tá falando. Tem uma pessoa também que eu não lembro aí que colocou que quando ela menstruava, ela tinha de ficar chorando. Isso é uma sensação. Tem períodos, meses que ocorre isso. Eu não sei se a Doris também sente, mas parece que você fica mais sensível. Eu Não é não só menstruo, vai fazer 4 anos já. Então a gente não, a gente fica mais sensível, a gente fica mais é como se assim, alguém fala uma coisa bem bobinha, um filminho, um negócio, você chora, mas chora que parece que, meu Deus do céu, eu falei, que isso? Minha TPM é assim. Existe realmente fica muito mais sensível de chorar com coisa que talvez você não choraria. E isso sim, pode acontecer. E a Micheline também falou que ela tem problema de entender com médicos, porque tenho 41 anos e tudo isso aí. Mas todos que fui diz que não é o caso. É que ele realmente não é natural ainda. Eu entendo. E sabe o que me dá raiva? É que o médico nem nos escuta, né?
É que o Isso problema é pegar um que médico que escuta e que vai nos acolher, parece assim, não tá na idade, então é, você não tá sentindo nada. Tipo, parece que e, a gente tá mentindo. e ainda existe essa questão que eles só consideram menopausa depois que você fica um ano, pelo menos, Sem sem menstruar. menstruar. Ah, tem tudo Só isso. que antes disso é considerado perimenopausa. Você já vai tendo os Os sintomas, você já sintomas. Que vai é o tendo um pior, monte gente, de não coisa. menstruar é o de menos. O detalhe é justamente esse, gente. Porque assim, para considerar a menopausa, tem que estar um ano sem menstruar. Só que a gente já começa a sentir, por isso que eu falo assim, faz 4 anos, ó. Porque começava assim, tipo, primeiro 3 meses sem menstruar. Aí vinha uma coisinha de nada. Pra mim era menstruação, beleza, mas não era. Porque, tipo, não era menstruação. Aí já ficava mais 2, 3 meses. Então, só que foi muito assim, picado, 3 anos. Até, aí eu falei, enchi o saco, fui lá, coloquei o implante, aí parou de vez. Não, aí eu Né? fui colocar esse implante aí, minha filha, fiquei 90 dias menstruada. Tive que tirar, meu ferro foi lá Meu embora. Deus. Não deu É. certo, não. Ele arranca tudo. Agora eu vou fazer um detox em mim, eu resolvo minha vida. Tira tudo. Ó, a Carla tá falando dos sintomas, e aí a Laudicea, assim, ó, entrou aos 38 por conta, ó, 38 anos, gente. Por conta do câncer, os processos dos calores e irritação ainda são frequentes, né? Então, assim, realmente a gente tem que ir se conhecendo, assim. Porque, ó, a Carla falou que o implante deu certo. Pra mim também. Pra mim não deu certo quando eu tirei o ovário. Pra mim deu super certo. Então, assim, fui de novo no implante. Só que tem gente já que a própria Virgínia teve, né? A própria Tati teve na segunda vez que colocou. Então, assim, depende, porque aí tu mudou. É. Eu acho que Verdade, eu cada acho que tem esse tempo. metabolismo é de um jeito, né? Assim, E eu acho que cada eu, fase da vida da gente, o é, metabolismo também vai sim, com moldando e certeza. mudando. Metabolismo é hormônio também. E talvez, eu E não sei se apesar tem. de ter estudo, ser tudo feito com estudo, tudo é seguro, cada corpo reage de um jeito, não tem o que fazer. E eu não sei se tem, tá? Posso estar falando uma grande besteira. Mas eu acho que deveria ter um exame para a gente fazer para entender quanto de hormônio a gente ainda tem, para daí saber como era o tipo de implante que se faria. Eu não sei, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira. Não, Porque aí eles fazem um levantamento de cálculo. O problema é que não sai exatamente quanto que precisa colocar de cada um. é, É. é, exatamente. Eu acho que até o meu médico falou alguma coisa disso. Porque ele pediu os exames lá, e aí ele. Tanto que assim, quando eu coloquei a primeira vez, eu tive que refazer um ajuste, né? É porque ele vai ver se o seu organismo está absorvendo, se está diminuindo ou não, porque também depende da absorção, né? Porque se você pode durar 3 anos, pode durar um ano, depende. Se você tiver muito estresse, ele consome mais rápido. Se você tiver pouco estresse, ele dura mais tempo, e assim vai. Exatamente. A Bia que não pode tomar hormônios, então ela teve que buscar estratégias naturais. E Eu tô ainda na bem que deu estratégia certo, né? naturais agora, que deu Ah, certo. a Tati também, né, Tati? Você pode Agora, sim. A gente sabe, né, mais ou menos o que você fez. A gente não quer estimular as pessoas a se automedicarem, mas a gente gostaria que se você pudesse falar, assim, Não né? façam isso em casa, meninas. Não faça isso em casa, né? Não dê, você não vai dar as quantidades, né? não, não, Mas eu, você vai dizer o que você usa e para quê, assim, para que as pessoas É, possam. na realidade, eu fui pegando informações que a médica foi falando. Ah, vem aqui que você vai tomar um injetável disso. Ah, vem aqui que você quer daquilo e tal. E aí foi anotando os nomes. Para que serve isso? Para que serve aquilo? E fui estudando a respeito dos assuntos. E aí eu fui na farmácia de manipulação junto com a farmacêutica. Eu falei assim, ó, eu quero fazer uma fórmula, tá acontecendo isso, aquilo, eu vi que isso é para aquilo, isso não sei o quê. Como que a gente pode montar essa fórmula de forma que seja natural, numa dose considerada mínima para a gente começar? E aí eu fiz no mínimo para não ter risco nenhum, então eu tomo maca, que é para reposição hormonal feminina, amora, que é para reposição
feminina, coenzima Q10. Então, em vez de comprar vários medicamentos, várias coisas, vitamina E, vitamina C, que é importante Perfeito. nesse período, como que chamou, um tal de ashwagandha, marapuama, que também é para essa parte do cortisol, que é para diminuir o cortisol, magnésio, que é para conseguir dormir. Então, assim, não tem nada agressivo, mas tudo comecei com uma dose mínima, e aí eu vi que, isso aqui tudo melhorou, mas isso aqui, dormir, por exemplo, não tá muito bom. Dá para aumentar um pouquinho? Então vamos aumentar o magnésio um pouquinho, ou trocar o tipo de magnésio, que eu até descobri que temos 4 tipos de magnésio. Sim. Aí vamos ver os tipos de magnésio. Magnésio para dormir é um, magnésio para ter energia é outro, porque me incomodava muito essa falta de energia. Então, foi que me ajudou. Aí eu fiz essa forma, e fora isso eu tomo a medicação que a médica passou, que é ômega 3, que é uma coisa anti-inflamatória, né? Que tinha que buscar esse Precisa. anti-inflamatório. Coloquei aquele que a médica queria me colocar injetável, eu coloquei na fórmula, que é o tal do ácido alfa-lipoico, que é para inflamação, principalmente do lipedema, porque as partes de gordura que eu tenho na perna, isso aumentou muito, e dolorido, né? Então, comecei a tomar, melhorou. E aí, só vitaminas. O resto é vitaminas mesmo para combater. E as E foi vitaminas assim que que ela toma são precursores hormonais, né? Então estimula a produção de hormônio. São micronutrientes que o corpo perde mesmo na menopausa. Né? Você deve tomar cálcio também, junto com magnésio. eu não coloquei cálcio, porque o cálcio meu tá bom. Tá bom? Eu fiz os exames de sangue, daí eu fiquei com medo, porque no período da menopausa a gente pode causar osteoporose, né? E Sim. daí, então, eu fiz o levantamento de cálcio. A única coisa que eu tenho que tomar é zinco. Zinco eu tomo a Vitamina parte. D. Vitamina D, e eu tomo vitamina B12, que é para melhorar essa B12. questão do cansaço. E saúde cardiovascular também. E É. tudo isso o nosso corpo produz, né? Ou produz, ou a gente precisa, né? Que são essenciais. Porém, a gente não consegue. A perca é tão grande. No nosso dia normal, a perca já é grande. Numa questão de menopausa, a perca é muito maior. Então, a gente tem que repor mesmo, não tem jeito. E assim, em todos os médicos que eu fui, a maioria não quer passar. Eles querem vender esses protocolos, né? Então, assim, que é caro, estava fora da minha alçada no momento, e também estava me fazendo mal. E daí, então, foi que eu optei. Falei assim, então eu vou. Aí eu até ia no nutrólogo, que é o que aceita fazer esses tipos de fórmula. Mas a gente teve um probleminha aqui na cidade, que os nutrólogos entraram tudo em investigações, etc. e tal, papapá. Então, fui direto da farmacêutica, a gente fez um tete a tete lá e resolvemos o nosso problema. O legal que a Tati está falando, e aí as meninas aqui estão falando também, né, de dicas delas aqui, mas isso tudo tem a ver com o momento de autocuidado, que a gente precisa ter em todas as fases da vida, e muito mais nessa fase. E a Micheline falou algo bem importante aqui, que os óleos essenciais também são excelentes. Inclusive, antes de começar a fazer o uso dessa suplementação que eu faço, eu fiquei, eu acho que quase um ano antes, controlando os sintomas com os óleos essenciais. E assim, e incrível como que, principalmente sintomas emocionais, ficaram super controlados. Então, a questão relacionada à irritabilidade, humor, muito. E eu consegui manter um ano usando os óleos essenciais. Né? Isso E é, aí era isso um é período, bom, né? era o período que eu ainda estava menstruando. Então, porque ele tem que ser assim, você começa a fazer o uso dessa misturinha aí, né? São 4 óleos. 3 dias após a menstruação, aí você usa e você para alguns dias antes da menstruação vir. Então, realmente, assim, tem óleos essenciais que são especiais para a saúde feminina e funcionam muito bem. Só que aí depois começou realmente a ter muito mais sintoma, enfim, e aí eu quis fazer uso de uma outra estratégia. E até aqui as meninas estão falando do doutor Francisco Monteiro. Para mim, assim, ele é
fantástico. É o médico que acompanha meu filho desde quando meu filho era criança ainda, quando ele era pequeno. E é, assim, uma pessoa que é realmente, assim, muito endocrinologista, muito, muito bom. E a Carla vai com ele, né? A Bia, a gente passa a vida amando os outros. Na menopausa, a gente lembra de se amar e se cuidar. É verdade. E sabe que é uma coisa bem importante a Bia ter falado isso, e tem a ver com o que as meninas estão falando aqui. Quando a gente entra nessa fase, e aí a gente começa a se deparar que não vai mais, né? Os órgãos femininos ali, eles não vão mais produzir outro ser humano, né? Realmente é um chamado para a gente voltar a olhar para a gente. Só que Mas tem que fazer um adendo. Só considere esse período de não correr esse risco depois de 1 ano sem menstruar, que daí realmente você entrou na menopausa. Na perimenopausa existem os filhos da menopausa. Pode engravidar ainda, é verdade. Pode engravidar ainda. É verdade. Quem não quiser. É importante a gente falar assim que a gente está tão focado, porque a gente aprendeu, muitas mulheres se dedicaram a vida inteira aos outros. Então, quando chega nessa hora, elas não sabem mais. Elas esqueceram. A gente acha que o valor tá relacionado a continuar vivendo para os outros. E aí é difícil fazer esse movimento de voltar a olhar para si. E aí a gente tem que aprender. É que a gente vê naquele quesito de automaticamente, eu falo que a gente entra nisso, a gente se torna meio que egoísta. E aí a gente fala, meu Deus, será que eu tô sendo egoísta? Daí ao mesmo tempo você olha e você fala assim, não. Primeiro eu tenho que pensar em mim, depois o outro. Porque se eu não estiver bem, aí eu lembro até daquele negócio quando você entra no avião, antes das máscaras caírem, você acudiu do lado, acuda você primeiro, não adianta nada, você colocar do lado, você desmaiar do lado. Então, mais ou menos isso. Primeiro a gente tem que cuidar a gente para que a gente possa dar ao outro. Sim. É igual aquele negócio, se ame primeiro para você poder amar o outro, porque senão você não ama o outro. Exatamente. Só que a gente passa uma vida inteira, muitas mulheres são assim. A gente cresce e às vezes até a gente cresce numa família onde a gente é uma criança que a gente vê coisas e aí a gente começa a falar assim, nossa, eu não posso dar trabalho porque ele já tem muito trabalho. Às vezes um lar onde falta dinheiro ou um lar mais desestruturado. Então aquela menina, ela muito cedo começa a ver que ela tem que ajudar e que o que ela sente não importa. E aí vai crescendo com isso. E eu acho que quem não entrou ainda, uma das coisas que me alertou, que lembrei agora, que me alertou a considerar que poderia ser a menopausa, as menstruações, quando ainda estava no período de menstruar, as cólicas voltou a ser igual quando era na adolescência. A mesma coisa quando ia menstruar na adolescência foi na menopausa. Cólica, inchaço, mal-estar, as pernas, barriga. Falava assim, gente, parece que eu voltei lá naquela época. Era a mesma situação. É o mesmo. Era uma cólica. E você tem razão, Tati, que eu tinha até esquecido. Era exatamente isso. Era uma dor igualzinha da adolescência. Eu falei, meu Deus, como era uma coisa muito forte, essa questão da cólica na minha adolescência, que eu tinha que colocar pano quente. Naquela época que a gente pegava o ferro e ficava lá, ou então eu ficava na frente do vaso sanitário sentada assim, com as perninhas encolhidas, porque quando encolhia, melhorava, né? Aí você ficava assim, porque não existia esse negócio de tomar remédio, nada disso, não, né? Era chá de louro só. Então, a gente ficava morrendo, né? Mas... E aí isso voltou tudo de novo. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. É a adolescência da terceira idade, como você falou. O termo adolescência da terceira idade, para mim, é o que me ganhou, viu, Tati? Porque realmente é a sensação. Você passa, de repente, um tempo aí muito estabilizada, aí começa a ter uns sintomas estranhos. E outro dia você chegou a comentar até... sobre o cheiro que a gente começa a ter nessa fase. Fiquei pensando muito nisso, muito mesmo. Não, a gente solta um cheiro, meu Deus do céu, parece aquelas catingas de adolescente, principalmente guri, meu Deus do céu. Aí você começa a se dar banho tanto, acho que a gente se esfrega tanto,
Eu, pelo menos, tive até, como que chama aquela, tipo uma alergia na axila, mas eu me coçava que parecia cachorro quando tá com sarna. Ficava assim, ó. E aí eu falava, meu pai amado. Daí eu tive que arranjar um creme. Aí eu achava que era alergia de desodorante, mudei os desodorantes, mudei. No fim, eu só consegui achar um desodorante que deu certo, que foi uma senhora que eu tava parada na frente do guichê do negócio, olhando todos os tipos de desodorante. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que ler os rótulos, né? Pensei comigo. Aí ela falou, o que que foi? Eu falei assim, eu tô com uma coceira absurda, eu já não sei mais o que eu faço. Daí ela pegou o potinho, eu não sei ver nome, porque eu só chego agora lá no mercado, eu já vejo o potinho com a tampa amarela, eu pego. Aí foi o único que deu, foi uma benção, parecia que tirou com a mão a coceira. Falei assim, gente, aí eu tive Como que alergia não na fica vista. irritada, gente, com essas coisas? Pelo amor de Deus. E Mas- alergia na vista? Coçando a vista, coçando. Fui no oculista, passar com uma alergia. Pinga colírio. Falei, não, É gente. porque fica com menos lubrificação todos os lugares. Então, Todos. é muitas coisas. É Essas possível. coceiras. A perna parece um mapa-mundi, principalmente na canela. Se você não pode passar o melhor creme do mundo, fica tudo rachadinho assim, ó, igual o mapa-mundi. Aí você tem que usar, ver qual que vai dar certo com você. Não é todos os cremes que dá certo. Gente, Mas que sabe função, que- né? A gente vive em no função mer- disso. Mas sabe que o mercado de dermocosméticos, até tem uma pessoa aqui que eu sei que trabalhou um tempo nesse tipo de segmento. Eu já vi algumas coisas que eles já estão desenvolvendo é, desodorantes para mulher 40 a mais, porque justamente isso. Parece que Então, você passou e não passou nada. Que porque bacana. justamente dá uma. Eu acho que talvez é porque justamente a pele fica mais seca. E aí não é qualquer. Você não vai ficar usando o mesmo sabonete. Talvez não deveria usar mais o mesmo sabonete, porque fica mais seco. E aí talvez é por isso que dá coceira, não é nem uma alergia. E eu deduzo, tá? Nem E aqueles aí, sabonetes íntimos a gente não pode mais usar nessa fase. Que o pessoal, até as ginecologistas falam que não é indicado e tal, porque como há o ressecamento, né? Rachaduras e tudo mais, eu tive até verrugas, né? Verrugas hormonais, eu tive que tirar. Então, assim, são situações que você fala, e aí, usa o quê? Tem hora que você fala assim, eu usei isso a vida inteira, mas eu não posso mais. O cabelo não sabe se ele é enrolado ou liso, ele não decide o que ele quer ser. Você não sabe nem mais arrumar o cabelo, porque tem dia que você penteia ele fica lindo, no outro dia ele virou, você penteia Lembrei igualzinho. da Dori agora. mas, Virgínia, é a minha adaptação ao meu cabelo novo. E eu tô dizendo que eu estou amando. Eu Tanto que também tô hoje amando o eu seu cabelo. Porque eu fiz uma escova e depois eu achei que tava horrível. Ele não obedece, gente, você não tá entendendo. Eu passo, você tem uma ideia, eu Gente, tava lindo. comprei tinta para raiz, a minha raiz eu sou, como que fala? Eu não sou, não é loiro, é castanha. Fui lá, comprei tinta castanha, meu cabelo ficou laranjado. Você tem noção que eu saí de lá castanho, no outro dia tava laranjado? Baixei lá na mulher, ela falou, não, eu tenho que passar o cinza. Ficou cinza. Ele não tal de matificou lá, não matificou nada, ficou cinza. Aí passei o loiro e depois pro marrom. Falei, nem a cor eu posso mais escolher. É o que ele quer. Eu não Olha, tem um recado pra você, Tati. O Marco M. Puga diz: Isis disse, eu te amo, Dinda. meu irmão. A Micheline, nas duas etapas a descontrole hormonal. Ela tá falando da adolescência e agora, né? Aí a minha irmã me ensinou a usar metiolate antisséptico, deu certo. Sobre cândida, de repetição nessa fase. Sim, contém, né? Candidíase de repetição. Eu não tive candidíase de recepção e nem outra coisa que a pessoa tem que cuidar muito nessa fase é infecção urinária. Eu não tenho também, mas tem muitas mulheres que têm infecção urinária nesse período e acha que é por outros Estou motivos. passada. O que E eu não faço? é da menopausa. A Rose diz que ela usa óleo de girassol ozonizado em várias situações e a Bia diz que não usa mais desodorante e não tem nenhum cheiro. Que sonho, Bia. Enfim, mas assim, a gente tá falando realmente assim, porque são muitos sintomas.
E desde o começo da live a gente veio falando de alguns e agora a gente está falando de outros, porque justamente a ideia era essa, né, Tati, Virgínia? A gente trazer aqui É, hoje. Ó, e a Virgínia está pessoa na não se menopausa. culpa, a pessoa não pode se culpar, né? É uma fase biológica da vida. Então, se a gente for entrar nesse negócio achando que é reversível, não é reversível, não é uma coisa que ela toma remédio e passa. É, é. E o que eu vejo assim de tudo é a gente olhar, como a Bia mesmo falou, né? É fase, você vai passar por isso, a gente vai se adaptar como se adaptou a todas as outras fases. E para isso, eu acho que a melhor coisa é você realmente estar presente dentro do seu corpo. Tipo, É você se sendo coerente. autoconhecer, é se autoconhecer, Exatamente. porque Você tem sendo pessoas que coerente. têm, porque tem pessoas que têm menopausa por 5 anos, tem pessoas que por 10, mas diz que a gente pode ter até os 65 anos. Tem noção? São 15 anos de menopausa. Sofrendo-se tudo aí? Espera-se que você vai aprendendo a lidar, eu acho, né? Espero que meu marido continue comigo firme e forte. Ele sofre porque a gente às vezes até é um pouco mais tolerante com os seres de fora da casa, mas com ele Porque assim, diferente da fase que a gente teve na adolescência, quem suportava a gente eram nossos pais. E os pais suportam tudo. Essa é a realidade. Depois que você tá na sua casa, é seus filhos e seu marido, daí é um pouco mais complexo, né? é, Eu acho que tem muitos casamentos, inclusive, tem pessoas que estão entrando naquela vibe, não é uma coisa que eu quero pra minha vida, mas cada um mora na sua casa, entendeu? Não existe nesse, é, tem gente que tá nessa vibe aí. eu também já vi alguns casais assim, nessa Eu fase. conheço até uma mulher e um cara que já são de idades e eles optaram de morar no mesmo condomínio, cada um na sua casa, porque depois que se aposentaram, na convivência diária, muito tempo, eles viam que não dava certo. Eles brigavam demais, era uma confusão, cada um tinha uma mania e não sei o quê. Então, cada um mora na sua casa e um cuida do outro, mas cada um na sua casa. Uma coisa meio moderna pro meu, meu jeito de Isso pensar, já é mas papo para outra live. Micheline, quer dizer, Virgínia, a Micheline disse que tu tá na menopausa. Ah, com certeza. Depois de tudo que elas falaram aqui, eu tenho todos os sintomas. Só tô com e a medo de ser pipoca? isso mesmo. Hã? E E a a pipoca? pipoca também, tá com todos os sintomas, que eu tenho certeza que ela tá na menopausa. Ai, gente, mas olha, nós estamos chegando ao final da nossa live aqui. E, como sempre, é muito, muito gostoso. Olha, a Rose está falando aqui em casa, o Júlio sofre, mas eu ainda não estou nessa tal menopausa dita pela minha médica. Mas eu, ultimamente, estou um monstrinho. Ah, hoje a Tati postou do. Você postou, né? Ou você me mandou? Você Diver- postou. Divertidamente, Divertidamente. divertidamente na menopausa. Sim, mas era o estrogênio que estava indo embora, não era? Ele aposentou, É, ele aposentou. aposentou, e aí ele falou assim: ah, agora não é mais problema meu, vocês que se resolvem. Sim, que horror. E ele faz isso mesmo, ele não Tadinho, mas guarda ele nada. trabalhou, né? Trabalhou 20 anos, 25. É, Mas assim, eu acho que é importante nisso tudo é a pessoa entender que não é o fim. E é, não é uma coisa, assim, não é uma coisa fácil, mas a gente tem que se conhecer, tem que entender como lidar com esse novo corpo e não se cobrar. Entender que você continua trabalhando, você continua vivendo, você continua tendo sonhos, continua tendo N vontades, que tudo tá dentro da nossa cabeça, entendeu? E Então, não se a gente matem ninguém, gente, por favor. é. A Micheline vai ter que ir lá tirar da cadeia. ainda não, Mas a porque Micheline podia falar, né? Se tem algum assim. Libera quando mata por causa da menopausa, Micheline, da Então, TPM. Micheline, pois é, Micheline, já que você é uma advogada excelente, tem alguma lei assim que autoriza? Já pensou uma série especial só para quem está na menopausa? Sim, Opa, de duas uma, ou vai ser um circo dentro da cela, ou uma bom saber. Dá pra passar com o carrinho então em cima das velhas. ai, ai. Olha, Mas, diz que Ai, tem. foi muito bom essas duas lives Meu contigo, Deus, Tati. Foi, pois é. sim, de ficar até obrigada. amanhã de manhã conversando com certeza. Que ainda faltou sintoma pra você falar. Se a gente for colocar na ponta, eu não noto mais.
Eu só vou ficando Na e falando assim, verdade, quem fez o rol de sintomas 60 foi a Tati, ela parou no 60. Ela só não foi falando. É. ó, o Código Penal tá respondendo o que vocês perguntarem. O Código Penal analisa diferentes pessoas em situações assim. É. Mas assim, não precisa matar ninguém, não, gente. Passa. Mas passa. Passa. Olha, ontem foi um teste. Ontem esqueci, as pessoas de lá não sabiam que eu sou uma pessoa no meio de uma menopausa. Porque estavam testando minha paciência. Eu tava lá assim, ó. O olho já tava piscando. Isso é um dos sintomas da menopausa. Ai, gente do céu. Ai, que delícia. Obrigada, pessoal. Tá, vamos Semana agradecer pra a Tati vocês. aqui, né, Virgínia? Vamos A gente agradecer. agradece essa aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, pela oportunidade. Maravilhoso, tudo. Amei. Muito bom. Eu acho que assim, a Saudade gente. de você. Vem para Pará. Vai para Pará também, vem adora e vem para o Espírito Santo. Pois é. E que Deus abençoe cada vez mais a sua vida, que você continue sendo essa pessoa Obrigada. que tem um humor diante de tudo. Essa live vai ficar gravada para variar, a gente vai deixar lá para você assistir inteira. Realmente tem muitos sintomas, a gente falou alguns aqui, mas eu acho que o principal de tudo é você realmente se colocar perante a vida como uma eterna mudança, né? E que a gente está aí para lidar com tudo isso e se. Mais uma fase, né? É uma fase, exatamente, é uma fase, né? Certo, meninas? Beijo para Amei, todo mundo. tia. Tchau, obrigada, Tati. Beijo, tchau, gente. Tchau, Tati. Beijo.